Opa, tudo bom? Bom, eu tinha feito um vídeo aqui, tava bem legal até, mas deu um pau no computador e eu consegui perder parte do vídeo. Eu fiquei com ódio, então eu simplesmente vou fazer agora do jeito mais simples do que um mega tutorial, que é sair um belo de um vídeo. Mas vamos lá. Então, o que que eu fiz aqui para fazer a janela que faz o resize aqui? Bom, o que que eu fiz aqui? Primeiro eu criei um canvas, óbvio, né? E para mim isso é importante. É importante lembrar disso aqui pelo seguinte: o que, que ele está sendo criado junto aqui, além do Canvas? O Event System, que é importante para ter os comandos do mouse, certo? O Canvas aqui, na verdade, pouca coisa aqui vai mudar. Eu vou mudar porque eu quero. Eu vou mudar aqui para o Screen Space Camera. Eu vou botar ele aqui para ficar mais fácil de a gente visualizar aqui na janela. E o que eu vou fazer, o Scaler aqui é a parte mais importante, porque ele vai ajudar a gente a não fazer besteira na hora de converter os números. Cada um tem um jeito, tá? Aqui no Scale Factor você usa, mas aqui eu acho que é o mais simples. Então vou mandar ele fazer o escalar de acordo com o tamanho da tela e vou botar uma resolução Full HD, então 1920 por 1080, certo? Não vou mexer em mais nada aqui, tá tudo perfeito. Ok? Bom, como é que eu vou criar minha janela? Então vamos criar essa estrutura aqui. Eu vou criar um objeto, vou chamar de window. Essa minha janela vai ter 600 por 300 de altura. Pronto. Isso aqui nesse momento é o suficiente. Tudo bem. O que mais que eu vou ter aqui que é importante? Eu vou criar mais dois elementos aqui dentro. Então eu vou colocar aqui, ó, create empty. Eu vou chamar um de title. O outro elemento, estou duplicando, né? Vou chamar de content. E na verdade tem um outro objeto que eu vou colocar aqui, que eu vou arrastar para cima, que eu vou chamar de background. Vou botar o window background, certo? Esse objeto window que está por baixo de todo mundo, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer ele esticar aqui, ó. Eu vou mudar o pivô e as âncoras para toda a janela. Eu vou fazer ele esticar para toda o objeto pi, que é o window, que ele está aqui, ó, 500 por 600, né? Ó. E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma imagem aqui de fundo. Beleza? O que, que eu vou fazer aqui também? Eu vou botar uma cor preta, porque é legal. Porque eu quero. Certo? Bom, aqui em title eu vou colocar mais dois elementos. Eu vou colocar um elemento que eu vou chamar de title bar e o outro elemento que eu vou criar aqui, UI, eu deveria usar um Text Mesh Pro, mas eu vou usar, vai. A gente inverte aqui, vamos importar os elementos. Beleza. E aqui eu vou chamar de title.txt. Ok? Bom, agora que eu tenho meu title.txt, a gente tem que começar a arrumar os elementos. A minha barra é esse cara aqui em cima. Então eu vou botar ele do tamanho que tem que ser a janela. Eu vou botar ele mais ou menos do tamanho. Eu vou, para ajudar, vou usar as âncoras aqui, vou botar ele aqui para cima. Certo? Então, aqui o title bar. O title bar, eu vou fazer ele esticar exatamente do tamanho da barra de title. Então eu botei ele no máximo aqui, ó. Eu peguei, juntei o Shift, né, e o Alt para mudar tanto a âncora quanto o pivô. E está aqui. Esse title bar ele está esticando por todo o tamanho do title. Então aqui eu vou colocar uma imagem. Eu vou botar aqui, a cor vai ser verde. Eu vou usar o meu Windows Background, só para ter certeza que está funcionando. E como eu sei que já está funcionando todo, né? Aqui, a posição aqui é 0. Que ele está aqui em cima, né? Ó, esse ponto aqui. O que é importante aqui? É esse efeito aqui, ó. Então quando eu estou mexendo no window, quando eu mexo,
É que ele não está ainda aqui. Acho que é esse. Não. Vamos lá no title. Isso. Vamos tentar de novo agora. Aqui é esse efeito que eu quero, ó. Então o que eu fiz aqui, ó? No title, eu orientei ele aqui em cima, ó, para ele esticar e usar a parte de cima como âncora. Certo? Muito bem. Além disso, tem a altura dele. Então eu vou botar ele aqui como 50, que parece ok. A barra está aqui. E o nosso title também vou mandar ele esticar inteiro. Para ele ficar do mesmo tamanho, o nosso title text, né? Vai ficar do mesmo tamanho do title. Tá aqui. O que eu posso fazer aqui também de diferença? Eu posso botar aqui, botar 10 de cada lado, né? 10 da esquerda. Ops, não é isso que eu quero, não é esse title, desculpa. Title TXT. Eu posso botar 10 para cá e 10 da direita, porque assim ele não vai ficar encostado. Além disso, eu posso pegar e botar uma corzinha nele para ficar mais contraste, né? Posso botar ele aqui um preto, posso botar em negrito. Vou botar aqui o window. Não sei se eu gosto mesmo de dele preto, então eu vou colocar ele branco de novo. Eu até poderia colocar um outline nele, mas eu não sei se vai ser a coisa mais interessante do mundo aqui. Ó, vamos criar ele aqui, vai. Beleza? Então a gente tem aqui a janela. Uma janela aqui. Olhando aqui o window, eu consigo reorganizar ela o tamanho que eu quiser, tá vendo? Bom, vamos continuar então. Bom, em relação ao content aqui, o conteúdo, o que eu vou fazer é o seguinte, ó. Eu vou expandir ele pela janela inteira, certo? Tá aqui, expandir pela janela inteira. Aí o que eu vou fazer? Eu vou criar um background para ele. Então eu vou criar aqui, ó, UI image. Aí eu vou botar aqui content background. Vou usar de novo aqui o meu sprite, né, o meu square. Vou usar alguma cor aqui que pode ser interessante, mas para criar um contraste aqui, pode ser um laranja. Ok, e o que eu vou fazer com esse content background? Eu também vou jogar ele na tela inteira. Só que o ajuste que eu vou fazer aqui vai ser diminuir o tamanho da janela, da barra de título. Então, ó, diminuir esse tanto. Então, aqui, ó, 60, vamos arredondar os valores aqui, 60. Que eu vou fazer, aqui eu diminui 5 de cada lado, top, right, bottom. Vai ficar um espacinho mínimo que seja, mas se quiser deixar mais evidente, a gente pode. Né? Eu acho que vou fazer isso também na barra de título, mas aqui é mais fácil a gente fazer direto pela própria barra aqui. Né? Eu posso botar aqui, ó, 10, 10, e aí eu tenho que acertar a posição aqui, para que isso aqui funcione. Então eu preciso diminuir um pouquinho para 45, talvez. 40. Isso. E beleza, ó. Tem uma boa barra. Tem um title bar. Vamos transformar isso aqui em uma coisa mais cara de janela mesmo, de Windows. E eu tenho aqui o meu background. Eu vou deixar ele um pouquinho mais escuro. Tá certo? E qual que é o efeito que a gente tem aqui, ó? Se eu clicar na window, aqui, ó. Se eu clicar aqui para a gente alterar o tamanho, todos os elementos vão estar mudando com ele. Tudo que eu tiver que colocar dentro da minha janela, eu vou colocar aqui dentro.
Então, por exemplo, sei lá, um exemplo aqui apenas. Eu vou colocar um. Errei, mas tudo bem. Enfim, fiz um toggle aqui. Mas o lance todo é selecionar. Eu esqueci de falar de ancorar ele. Aqui, ó. Você tem que sempre ancorar em cima à esquerda do de cima, ou você usar um grid layout, né? Esse aqui talvez seja a melhor forma, seja usar um grid layout para poder botar os objetos aqui dentro, tá bom? Bom, feito isso, vamos para o nosso código. A partir daqui, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar e criar um código para a gente colocar dentro da nossa barra, que é onde nós vamos mexer. Então vou botar aqui, fazer um código novo, cadê? Init script, eu vou botar um drag and drop, drag long behavior, ele já cria aqui para mim o meu objeto. Bom, e o que eu vou precisar aqui? Eu vou precisar do meu canvas. O que mais que eu vou precisar? Ele está pedindo, está falando que tem algum erro aqui, né? Vamos lá, provavelmente deve ter que colocar o UI. Não há problema. Então, a gente vai precisar de um canvas, basicamente. A gente vai precisar de um Rect transform. Então, window Rect transform. É esse cara que nós vamos precisar. Outro cara que nós vamos precisar aqui é o... como é que chama? Canvas Group. É o Canvas Group. E nós vamos precisar ainda... Claro, nós vamos precisar também de mexer pelo menos no título da nossa janela, né? Então nós vamos botar aqui text mesh. Cadê? Yugi, aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui nós vamos precisar. Text mesh pro Yugi e text txt. Tá, isso aqui é o que nós vamos precisar de cara. O que eu vou fazer aqui também vai ser um truquezinho. Eu vou botar aqui na própria classe. Eu vou criar um método, uma variável estática inteira que vou chamar de number of windows. Eu vou começar com 1. Essa variável, ele deve estar provavelmente falando que está o problema aqui, deve estar pedindo underline antes. Vamos ver, é isso aí. Isso. E aí o que acontece? Esse cara aqui vai ser um truquezinho que eu vou fazer cada vez que a gente instanciar um novo objeto, ele vai somar 1 e esse número vai ser igual para todas as janelas. Inclusive dá para fazer o seguinte aqui, ó. Eu posso pegar aqui, ó, o text. O text vai ser igual a window plus number.toString. Pronto. Cara, eu sei que você não vai ser utilizado, mas eu vou fazer para deixar claro. Aí o que eu vou fazer? Eu vou botar esse cara aqui, como ele é um drag da nossa janela, o que a gente vai fazer vai ser colocar ele dentro da barra da nossa
da nossa janela. Eu vou vir aqui, deixa eu importar o código que eu escrevi, né? Aqui, nós vamos vir aqui no title, eu vou jogar esse drag para cá, beleza? Então, ó, eu vou pegar o canvas, jogar aqui. Esse window rect transform é o transform da janela, que é esse cara aqui de cima. Ó. Então, eu vou jogar ele para cá. O canvas group, eu não coloquei ele ainda, então eu vou colocar. Eu vou botar aqui, nós vamos colocar aqui. Canvas group. E o que ele faz, o Canvas Group? Ele trata todos os elementos como se fosse um só. O que eu pretendo fazer aqui é que quando eu vou movimentar, eu vou mexer no alfa dele. Ó. Então é com ele que eu vou fazer, sem ter que mexer em cada elemento, entendeu? Então vamos lá, vamos continuar. Cadê o title aqui? Então o Canvas Group está no window, é só arrastar aqui que ele vai pegar o ponto. E o text.txt é esse cara aqui, o title, né? Na verdade, eu tenho que renomear ele. Vamos renomear ele. Vamos fazer do jeito certo. Aqui. Então é title.txt. Aqui. Aí a gente arruma, volta. Isso. Aí no title.txt a gente liga esse cara aqui. Beleza? Então tá. Quando a gente rodar o programa, ele tem que mudar pelo menos o nome da janela. Para o Windows 1, que era o que eu tinha feito. Então se eu tiver aqui mais de uma janela, né? Vamos botar play. Ó, estou movimentando essa janela, ó. Olha lá, e cada numerou cada um de um jeito, ó. Certo? Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Aí para fazer esse negócio funcionar, a gente tem que implementar as interfaces da Unity. Então nós vamos começar o begin drag handler, esse cara aqui. E nós precisamos implementar as funções dele. Então tá aqui, ó. Eu já vou clicar automaticamente, eu implement missing members, tá aqui, ó, begin drag. Então se a gente tem o begin drag handler, então deve ter o deve ter o end drag handler aqui, ó. Então eu também vou implementar essa função que o editor vai ajudar. Então a gente tem o end e o begin. O que eu vou fazer nesse end e no begin? Eu vou criar aquele efeito bobinho que eu tinha comentado antes aqui. Eu vou pegar o canvas group, eu vou pegar o alfa dele e vou botar ele como no begin, eu vou botar como 0.4. E aqui eu vou botar como 1. Certo? Além disso, a gente tem que pegar o drag. Nós vamos colocar aqui, ó. Vamos implementar essa função. Aqui, ó. Vamos implementar a função aqui, ó. No drag. Isso aqui é o que vai acontecer quando eu começar a fazer o drag na janela. Então a gente pode colocar aqui como certo? E para finalizar, o que mais que eu vou precisar? Eu vou precisar de uma outra interface, que é o iPoint Down Handler. Quando eu clicar em cima da janela. Então aqui, ó. Showcase, vou implementar essa função que é própria da interface. Certo? Então eu vou colocar aqui. Vamos lá. Isso deve ser um clique, eu acho. Vamos voltar para o Windows. Para o Windows, ó. Para Unity. Fecha aqui. Só me interessa uma janela por enquanto. Vamos ver o que ele tem aqui.
o title, blá blá blá. Ok, vamos rodar. Então, se eu rodar aqui, quando eu faço drag, ele aparece a mensagem. Quando eu clico uma vez, ele só aparece clique. Olha que beleza. Então, o que eu preciso aqui é fazer, quando ele estiver no drag, eu atualize o Rect Transform dele, que é o que eu vou fazer. Então, vamos colocar aqui. Window Rect Transform ponto. Acho que é Anchored Position, porque a posição da janela sempre depende da âncora da interface aqui. Eu vou botar igual, vou botar aqui Event Data, que é esse Event Data que ele recebe pela chamada, que vem daquele Event System. Nós vamos botar aqui ponto delta. Pronto, está salvo. Salvei. Vamos para Unity. Vou apertar Play. E preciso ver o que foi que eu errei. Mas a gente resolve. Não tem problema. Mas ele já se mexeu. Claro, acabei de ver o que eu errei. Eu estou igualando aqui. Eu não tenho que igualar, tenho que somar. Porque esse valor, ele sempre ele vai alterando conforme eu vou mexendo o mouse. E aí ele vai para zero. Então é mais igual. Então eu vou voltar aqui. Vou voltar aqui na minha janela da Unity. Vamos apertar Play. Ó, ele está aqui. Mas o que a gente pode ver é que o meu mouse está indo embora e a janela fica, né? Ó. Então a gente vai arrumar isso aí. Aqui, onde está o Event Delta, que é essa diferença, você pode dividir pelo canvas, ponto, fator de escala, que esse aqui é um número que ele calcula quando a Unity liga, então ela vai saber quantos pontos ela tem que andar. É só isso mesmo, tá? Que tem que fazer. Vamos rodar aqui. Ele estava rodando, então vamos parar aqui. A gente para e reinicia o programa. Vamos lá, play. Ó. E agora, aonde meu mouse estiver, ele vai adaptar o tamanho da tela, ó, porque está aumentando, muda a pontuação, né? E com isso a gente já tem uma janela que mexe, certo? Inclusive, aqui, se eu pegar aqui e selecionar o Windows, que é o pai de todos, né? Eu posso alterar o tamanho. E ele vai continuar funcionando. Certo? Inclusive, se eu duplicar essa janela, aqui, ó, ele vai aparecer como janela 2. Lembra que eu tinha feito o sistema? Se eu duplicar de novo, a janela 3, né? E é isso. O lance todo aqui agora é que a Unity ela tem esse sistema aqui, ó, que fica na frente quem está por último, né, na lista aqui do Canvas, né? Ele começa de baixo para cima. E aí nós temos um problema, porque a janela 1 nunca vem para frente. Então ele tem existe um comando para você arrumar isso aí, que é o seguinte. Por isso que nós fizemos a implementação desse clique aqui. Vamos lá. Quando você clicar, o que você vai fazer? Você vai pegar o teu transform, aí o nome é singling get, não é para pegar o index, porque isso aqui eu poderia mudar na mão, então set
Não, last. Aqui, ó. Set as last sibling. Eu não sei porque esse nome do caramba. Mas a verdade é o seguinte: quando você clicar com o mouse na barra, esse comando aqui vai cuidar de que o objeto que você clicou ele vai para o último na lista, ou seja, ele vai aparecer na frente. Então, ó, vamos voltar aqui, ó. Aqui já dá para começar a brincar. Bom, eu não gosto dessa configuração, vamos mudar aqui, ó. Edit, Project Settings, Editor. Se for aqui embaixo, tem o jeito que ele numera, né? Ó. Eu prefiro esse aqui, underline, número. E eu gosto de 2 números além de tudo. Pronto. Agora, aqui, ó. Vamos duplicar. Olha lá, ele vai ficar desse formato aqui. Posso apagar isso aqui. Vamos pegar outro. Aí eu posso, usando esse aqui, posso reescalonar ele, porque a gente já fez o esquema dele. Posso botar ele aqui. Vamos pegar aqui o Content Background. Vamos mudar para uma outra coisa. Aí aqui, ó. Aqui, Content Background. Nós vamos pegar um roxo, tá bom? Aqui, ó. Vamos pegar ele aqui. E tá bom. Pela regra da Unity, esse deveria ser sempre o que está mais à frente. Mas como a gente mudou isso quando a gente fez o clique, então ó, se eu vier aqui, estou mexendo a minha janela, quando eu clicar nesse aqui, ó, ele vem para frente. Se você olhar a ordem aqui, ele vai mudando. Ó. Certo? Bom, agora o que falta mesmo é o principal, né, do porquê do vídeo, que é a gente alterar o tamanho da janela. Então eu vou apagar essas duas janelas. Eu vou pegar esse cara aqui e vou diminuir o tamanho dele para a gente poder enxergar melhor. Eu vou botar ele aqui para cima. E é bom a gente conversar sobre como funciona a Unity. Como a orientação, né, o tamanho muda de acordo com a âncora, a gente precisa estabelecer um formato. Então, por exemplo, uma coisa que é comum da gente fazer é a gente pegar esse pedaço, por exemplo, da janela e arrastar, certo? Então, só que quando você está na Unity, dependendo de como está aqui a configuração, ele vai ter um comportamento diferente. Por exemplo, aqui nesse caso aqui, ele me dá altura, por exemplo, 400, mas ele não me dá, por causa do tipo de âncora, ele não me dá a largura da janela. O que ele me dá é a distância da esquerda e da direita. Então, se eu quiser 300 de distância da direita e 300 da esquerda, eu faço, né? O que a gente precisa é elaborar um padrãozão para que isso funcione. Então, o que eu vou fazer? Desse elemento aqui, o mais alto, né, o pai da janela, eu vou colocar ele como pivô, a parte de cima, e vou botar a âncora dele também lá em cima. Por quê? Porque vai ficar mais fácil para a gente enxergar aqui, ó, né? Então, ups. Ó, então, quando eu colocar no 00, ele vai ficar exatamente nessa distância, e aqui nesse caso ele me dá a largura. Tanto que se eu botar 1920 por 1080, ele vai cobrir a janela toda. Dá para ver aqui, certo? Então eu consigo controlar mais parecido com a forma que a gente utiliza. Então vamos botar aqui, sei lá, 700 por 350 de altura. É isso aqui. E ele me dá uma posição x e y também, ó. Eu vou conseguir mexer nele, ó, né? E, ops, a posição y, sempre lembrando que como a parte zero é aqui em cima, né? Eu tenho que transformar ele em número negativo. Mas tirando isso, tá tudo bem. A gente consegue trabalhar. Certo? Então vamos trabalhar com isso agora. Então o que eu vou criar agora aqui na minha árvore, na minha janela aqui, vai ser um objeto que eu possa arrastar e mudar o tamanho da janela. Então eu vou botar uma imagem. Então eu vou botar
resize VJ. Pronto. É isso aqui. Eu botei uma imagem. Eu vou botar ele no canto inferior direito. E, como fala, é ancorado. Eu vou mudar a cor dele para ficar igual o resto do meu design aqui. Eu vou botar ele como preto. Eu vou botar ele como 25, 25, pequenininho. Talvez um pouquinho maior. Você vai poder enxergar. Tá bom. Aqui é uma janela. Aqui, ó. Então, esse meu resize, nós vamos criar um novo script. Vamos botar aqui create. Não vou colocar por aqui não. Você cancela. Eu vou colocar ele aqui por aqui dentro do meu editor aqui. Então aqui add unit script resize. Isso. E esse meu resize, o que eu vou ter de diferente nele? Então, a primeira coisa, eu vou importar de volta todas aquelas interfaces que eu fiz antes. Então, vamos lá. Ok, tá falando que tá faltando o quê? Uma referência. Ok. Ele precisava do Event System para isso funcionar, tá? Não pode esquecer nunca do namespace. Então, o que ele está falando aqui é que faltam várias funções que eu tenho que cuidar. Então, vamos colocar, vamos implementar elas. Está aqui, ó, todas elas, ó, pronto. Agora eu cumpri minhas obrigações com a interface, certo? Bom, como a gente estabeleceu que o pivô vai ser em cima à esquerda, convém a gente fazer uma função awake. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos pegar o pivô e jogar na parte de cima à esquerda em todas as janelas. Por quê? Assim a gente não corre o risco de errar. O melhor é você configurar no editor porque ele vai estar na posição. E se você mexer aqui, pode ser que tenha um salto. Mas pelo menos ele vai funcionar certo. Tá? Então, do nossa outra... Eu vou pegar essas variáveis aqui. Vou copiar, pegar lá no resize e vou jogar aqui. Só para ser mais fácil. O que eu não vou precisar, o Text Mesh Pro, eu não vou precisar dele. E esses três aqui acho que eu vou. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse window act transform ponto pivô e vou botar ele como um vector2.up, é o up que é 0.1, isso aqui 0.1, pronto. É isso aqui. A gente não vai errar dessa forma. Bom, outra coisa que a gente pode fazer aqui é fazer as mesmas funções aqui, aquela do Canvas Group, para a janela ficar transparente. Então o que eu fiz no começo do drag e no final, né? Quando começa eu transformo em ponto 4 e no final eu boto ponto 1. Quando eu clicar, dá um clique com o mouse, eu faço a mesma coisa. No pointer down, eu pego e boto ponto 4 e no pointer up eu transformo em 1. Eu volto ao normal, certo? Por último, falta a parte do resize, que é exatamente no drag. E o que nós vamos fazer aqui? Okay, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar o nosso transform e nós vamos pegar uma propriedade chamada size delta. Que esse size delta é justamente o tamanho em relação às âncoras. Então nós vamos botar isso aqui, o tamanho, que é sempre daquele elemento pi, e nós vamos transformar isso aqui num vector2. Então nós vamos fazer aqui um new vector2 e que, da mesma forma que antes, nós vamos botar aqui, nós vamos botar o event data ponto delta ponto x dividido por event data ponto event data não ponto canvas ponto scale factor ponto x.
A diferença aqui é que eu vou botar o ponto Y. Então aqui, ó, eu pego o size data, que ele faz justamente uma coisa parecida com o delta, né? Ele pega as diferenças. Eu estou colocando um novo vector2 e estou colocando aqui no elemento x, estou botando o event data delta.x, que é o quanto você move com o mouse, pelo fator de escala do canvas. E a mesma coisa no y, tá? E é só isso. Não tem mais muito o que fazer, não. Então a gente volta aqui, importa para o programa e vamos ver o resultado disso. Então se eu rodar aqui, play, vamos ver aqui embaixo, posso mexer a janela. Se eu clicar em cima desse cara aqui, algo não deu certo. Vamos descobrir o que foi. Ah, claro, nós esquecemos do mais elementar, que foi colocar o script. Então vamos aqui, colocamos aqui, vamos botar o resize. Isso, agora está faltando. Ele está falando que está precisando do canvas. Ele precisa do window rect transform. E precisa do canvas grupo que está no mesmo lugar. Pronto. Agora vamos de novo. Olha lá. Agora eu consigo mover a janela. Quando eu clico na parte... Tem um problema. Vamos descobrir o que foi? Vamos ver o que aconteceu no código. Opa. Ah, eu fiz o mesmo erro daquela hora. Aqui é mais igual, porque isso aqui é uma diferença. Então esses valores podem ser positivo ou negativo. Se eu botar só igual, ele pode zerar e vai dar um bug horrível. Então vamos testar de novo. Aqui. Roda, play. E aí eu posso mexer na minha janela. Clico aqui. Posso mexer. Aqui dá para ver uma coisa esquisita aqui, ó. Estou mexendo conforme eu mexo no valor y, está invertido. Isso é porque o 00 está em cima, né, no canvas. A minha orientação, né, meu âncora aqui é 00 é aqui em cima. Então a gente só tem que inverter aqui, ó. Então aqui em vez de event data, a gente bota menos event data. E agora vamos voltar. Isso agora deve funcionar. Beleza, vamos dar um play. Isso, agora ó. Aqui. Agora ó, de acordo com o meu mouse, ele vai fazer o tamanho certo, ó lá. E aí agora, enfim, agora está completo o meu esquema de janela. Dá para fazer inclusive aqui, ó, posso duplicar a janela, abro aqui, content, background, dá para pegar o que? Uma corzinha, tá bom. Aqui, ó, vou duplicar de novo a minha janela, ó, ele sempre numera a janela do jeito que eu fiz, content, background, vamos pegar aqui a cor vermelha, ó, ele sempre vai estar na frente, certo? Bom, ficou gigantesco esse vídeo e eu achei que ia ser mais rápido porque eu ia fazer de qualquer jeito. E eu acabei explicando da mesma forma. Mas eu espero que sirva para o que precisa. Tá certo? Vamos botar mais um aqui. Vamos ver aqui. Vamos numerar. Esse aqui é o número 4. Olha lá, content, background. Vamos botar um verdinho mais escuro. E ó, ele funciona. Certo?